Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Souza, CEO da Dom Desenvolvimento. Estou gravando o primeiro e último programa Líder em Cast 2018. Primeiro e último porque idealizamos o programa o mês passado. 2019 tem muita novidade, eu já tenho uma lista de convidados aí confirmados para que a gente possa gravar com eles os próximos programas e trazer as questões que vocês estão encaminhando por e-mail. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês, recebemos mais de 40 questões, mais de 40 perguntas que a gente vai utilizar agora para 2019, ok? A gente vai fazer um sistema de sorteio, porque como são muitas perguntas, a gente não tem como responder a todas, só que nós vamos manter isso no nosso arquivo e conforme a gente for gravando os programas, a gente vai fazendo sorteios. Espero que em algum momento a sua questão seja abordada aqui em um dos nossos programas, combinado? Falando da Dom Desenvolvimento, 2018 foi um ano fantástico. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros, os novos clientes que começaram a trabalhar conosco. Foi um ano muito fantástico, realmente, muita gratidão pelo que a gente conseguiu produzir esse ano 2018. Confesso que nós tínhamos uma expectativa tímida em decorrência do cenário político, econômico, das eleições que ocorreram em 2018, mas acho que as empresas tiveram uma mudança de mentalidade, entenderam que esse ano seria o ano de investir nas suas pessoas, de desenvolver suas lideranças, de reter os seus talentos. Então foi um ano realmente muito interessante para Dom Desenvolvimento, de muito crescimento. Nosso maior desafio para 2019 é conseguir montar programas estratégicos de desenvolvimento. O que eu quero dizer com programas estratégicos de desenvolvimento? 2018 foi um ano de muito aprendizado, porque nós conseguimos uma proximidade muito grande com os nossos clientes, principalmente no que diz respeito aos níveis mais sêniores da empresa. Isso permitiu que a gente conseguisse entender mais do cenário do negócio, do momento e da estratégia. O RH também definitivamente assume um papel muito mais estratégico e agora passa a desenhar também, juntamente com os níveis mais sêniores da empresa, a estratégia do negócio. Então essa conexão entre entender a estratégia do negócio, ter essa proximidade junto com a área de RH, que também é muito mais estratégica hoje, faz com que a gente consiga entregar programas muito mais assertivos e conseguir resultados mais consistentes nos nossos programas de desenvolvimento. Bom, eu sorteei 3 questões das que nós recebemos para que a gente pudesse trazer para debater e para bater um papo no nosso programa de hoje. Dessas 3 perguntas, teve uma pergunta que me chamou muito a atenção porque ela veio no formato de case. Eu tenho falado muito nos programas que a gente tem feito aí nos últimos meses sobre uma formação que eu fiz em São Francisco em outubro, que foi uma formação com os Navy SEALs. E uma das coisas que foi muito ditas e muito faladas é o quanto que o ego pode atrapalhar a performance de um líder. E eu vou compartilhar então o que ele decidiu fazer para testar essa questão do ego. Ele relata que em 2018 foi um ano maravilhoso para ele. Ele conseguiu entregar todos os resultados que ele tinha para entregar. Aliás, ele superou as metas em 22% do que a empresa esperava da parte dele. As avaliações que ele teve durante o ano 2018 foram espetaculares, do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental. Isso fez com que ele estivesse encaminhando para o final de 2018 com o ego um tanto quanto inflado, por ter conseguido entregar tudo o que ele entregou. E aí, com essa questão que eu trouxe, que eu tenho trazido nos programas do que eu aprendi em São Francisco, lá com os Navy SEALs, ele falou: Fábio, eu decidi fazer um teste com o ego. Eu quero entender melhor como é que eu lido com isso. O que ele fez? Segundo ele desafiou-se e decidiu saber de fato se mesmo entregando tudo que ele entregou em 2018, tendo sido super bem avaliado, o que a equipe dele enxergava dele enquanto líder. Ele decidiu então fazer um assessment, ou fazer algumas questões, elaborar algumas questões, para tomar conhecimento de como a equipe dele estava enxergando o papel dele enquanto líder, mesmo ele tendo entregue tudo que ele entregou. Que claro, na avaliação pessoal dele, na avaliação da empresa, foi excepcional. Mas faltava para ele essa visão de como a equipe o enxergava. Reuniu 100% da equipe dele e relatou que mesmo tendo atingido tudo que eles atingiram em 2018, ele queria ter uma avaliação um pouco mais profunda com relação à liderança dele.
e motivou para que todas as pessoas da equipe respondessem a um questionário que ele elaborou e que eu vou compartilhar com vocês as questões que ele colocou nesse questionário para que as pessoas pudessem avaliá-lo. E ele criou regras bem interessantes para que as pessoas pudessem responder isso da maneira mais espontânea possível. A primeira delas é que eles deveriam ser o mais crítico possível na avaliação dele. Então, em nenhum momento as pessoas teriam que se preocupar se fosse algo do ponto de vista de uma avaliação, um julgamento pessoal. Ele deixou isso muito aberto. Fala o que você quiser falar. Não se preocupa se isso é algo pessoal, se isso foge do ambiente do trabalho. Diga aquilo que você queira dizer com relação a uma avaliação que você esteja fazendo sobre a minha liderança. O segundo ponto é que as pessoas poderiam fazer isso de maneira que elas pudessem indicar e assinar no papel, que foi a avaliação dela, ou eventualmente deixar isso de uma maneira anônima, de forma que ela não precisasse se identificar sendo um dos avaliadores. E as questões foram as seguintes: o que não havia sido bom na liderança dele em 2018 e como isso os impactou? O que havia sido bom na liderança dele em 2018 e como isso os impactou? Quais os principais pontos fracos dele como líder e como pessoa? Quais os principais pontos fortes dele como líder e como pessoa? O que cada um dos avaliadores levava como exemplo na liderança dele, ou seja, coisas que ele faz muito bem que os avaliadores usam como exemplo ou utilizariam como exemplo na própria liderança. O que cada avaliador enxerga como algo que não é bom e que não é exemplo e que eles não levariam para a própria liderança. O que inspira na liderança dele? O que não inspira na liderança dele? E por fim, qual o compromisso individual de cada avaliador para que possa ajudá-lo em 2019, para que ele tenha uma melhor performance como líder? E eu imagino que vocês devem estar super curiosos para saber o resultado da pesquisa que ele fez com a equipe dele. Eu vou tentar resumir para vocês um pouco do que ele relatou para mim. Claro, ele me autorizou a poder publicar isso aqui para vocês. E ele relata que foi uma grande vitória do ponto de vista pessoal. Ele nunca havia feito um exercício como esse. E se deparar ou se confrontar com o ego, principalmente no momento onde você está com uma performance muito boa, está entregando muito resultado, e você receber de forma muito aberta, muito transparente das pessoas que talvez tudo aquilo que você fez foi a um custo muito alto e que tem muita coisa para melhorar, foi o maior presente que ele pôde ganhar no ano de 2018 e que ele entra em 2019 muito mais fortalecido, com relações de confiança muito mais fortes com a equipe dele e muito mais preparado para manter o ego sob controle, sabendo que muitas vezes, mesmo entregando, mesmo performando muito, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para desenvolver. Ficou aí o relato dele que esse exercício foi muito válido. E para concluir o Leaderingcast de dezembro de 2018, eu vou lançar um desafio para você. Se você não conseguir fazer em 2018, faz em 2019. Mas faz esse exercício e faz esse teste aí para você entender a sua relação com o ego, ok? Eu vou dar o passo a passo para vocês do que deve fazer. Primeira coisa, reúna a sua equipe e fala que você vai promover um assessment ou um questionário para que você possa avaliar melhorias em sua liderança. Crie uma regra muito clara com eles, deixando claro que eles podem colocar o que eles quiserem colocar nesse questionário. Para eles não se preocuparem muito se tiver algum julgamento pessoal, alguma percepção que seja exclusiva deles. Fala que isso não tem problema, eles têm direito de colocar o que eles quiserem colocar. Eles podem fazer o questionário respondendo e assinando, se identificando, ou, se eles não se sentirem confortáveis, eles não precisam se identificar e podem deixar esse questionário na tua mesa, por exemplo, no momento que você não estiver presente. Ok? Deixe isso muito claro, muito aberto, para que as pessoas façam de uma maneira muito tranquila. E vamos lá para as questões que vocês vão colocar no questionário de vocês. O que não foi bom na minha liderança em 2018 e como isso impactou você? O que foi bom na minha liderança em 2018 e como isto impactou você? Quais os meus principais pontos fracos como líder e como pessoa? Quais os meus principais pontos fortes como líder e como pessoa? O que você pode levar como exemplo meu para sua própria liderança? Aquilo que é legal, aquilo que é bom. O que você enxerga em minha liderança como um exemplo ruim? Algo que você não levaria para sua liderança porque não é bom.
O que te inspira em minha liderança? O que não te inspira em minha liderança? E por último, como você pode me apoiar em 2019 para que eu consiga melhorar a minha liderança e ser um melhor líder? Aceita o desafio, testa o seu ego. Se você quiser compartilhar comigo, manda para o meu e-mail fabio@domdesenvolvimento.com.br. Eu desejo um final de 2018 maravilhoso para você, que você faça uma reflexão sobre como foi a sua liderança em 2018 e que você tenha um 2019 repleto de infinitas e maravilhosas possibilidades. Fica com a gente, 2019, muita novidade, muito convidado, muita coisa para acontecer no Leader in Cast, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.